Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET Entrevista. Hoje com a gente, a Aline Guedes, meia barra atacante do Atlético Mineiro. Seja bem-vinda, Aline. Olá, boa noite, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazerão e muito obrigada desde já, né? Agradeço o convite. Vai ser um prazer aí falar um pouquinho da Aline Guedes e do nosso galão. Beleza, maravilha. Mas antes da gente começar, gente, lembre-se de seguir o Esquematagem nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, esse login aqui ao meu lado. Também já se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário e vamos embora pro bate-papo. Greg, solta a vinheta. Muito bem, como de praxe, né? Eu tento sempre trazer a camisa de um clube que a atleta jogou ou está jogando. No caso, eu tenho a camisa do Atlético Mineiro, então aqui está a camisa. Fazia 2 entrevistas que eu não conseguia pôr uma camisa aqui, mas do Atlético eu tenho, então tá aqui o galão da massa aqui para acompanhar a gente nesse bate-papo. Falar rapidamente da carreira da Aline, que jogou muito tempo futsal, chegou até a disputar jogos pela seleção brasileira com a mítica camisa 10, né? Ganhou já Sul-Americano, também jogou futsal, onde já bateu campeã brasileira, e também hoje joga futebol de campo, passou por alguns times, os mais conhecidos é o Ipatinga de Minas Gerais, o América de Minas Gerais, o Flamengo e o próprio Atlético Mineiro, onde ela joga hoje, onde ela já conseguiu um carioca pelo Flamengo e 2 mineiros, um pelo América e um pelo Galão da Massa. Boa noite, Aline, seja bem-vinda aqui para a entrevista do Esquema Tático. E a gente costuma começar o bate-papo voltando lá para o início, lá para as origens da Aline. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi o começo da Aline, a caçula da família, como é que foi o seu início com o futebol, se você sofreu muito preconceito, se teve muitas dificuldades, se a família se apoiou. Então, como é que foi o seu início com a bola no pé? Então, novamente, boa noite, né? Comecei realmente desde nova, comecei com 9 anos de idade. E, assim, meus irmãos sempre jogaram, né? Então minha família sempre acompanhava, né? Então, eu praticamente, né, eu sempre falo e realmente o futebol veio de berço, entende? Meus irmãos são bons de bola e tudo, meu pai também jogava, então tem tudo isso, né? É bem genético mesmo. E assim, desde a barriga da minha mãe eu acompanhava eles no campo, né? E depois fui crescendo, acompanhando e gostando. No intervalo do jogo deles, eu estava lá no meio do campo chutando uma bola para um lado, para o outro, né? As pessoas até falavam, nossa, se fosse homem ia jogar muita bola, né? Meus pais escutavam isso muito. Então, assim, desde, né, sem saber que realmente se eu iria jogar ou não, já tinha esse preconceito, né? Por ser mulher, por ser menina, né? Naquela época. Então, assim, as coisas foram acontecendo, foram passando e tudo. Eu fui gostando, né? Eu comecei mesmo, assim, brincando nas escolas e tudo. Eu via que eu tinha, né, um pouquinho, assim, diferencialmente, assim, das demais, né? Eu falo em relação das meninas. E jogava no meio dos meninos, né? Na escola, assim, pós-aula, aquelas coisas de criança, né? Que acontece, recreios e tudo mais. E as coisas foram acontecendo e tudo, e comecei realmente jogar no Getsemane. É uma igreja de batista que tem aqui em Belo Horizonte, né? Tem vários núcleos, em vários estados aí. E assim, foi o primeiro contato realmente que eu tive em aprender a jogar futsal, né? Naquela época. Então, eu comecei e tudo. A história é até legal, porque estava no meio do culto, o pastor falou que ia ter futebol feminino, e eu já cutuquei minha mãe assim de lado, eu falei, mãe, é agora e tal. Ela, depois do culto a gente conversa, né, para poder esclarecer, vamos ver se realmente vale a pena ou não, né, como vai ser. Então, eu não deixei ela mais em paz depois que eu tive a notícia do pastor, né. Eu faço questão de falar porque foi até engraçado. Aí Questão de acabou que Deus. isso, fizemos a inscrição e tudo, e comecei a treinar lá, sabe? E já virou equipe, viajávamos assim, o Brasil inteiro, o Brasil, o estado, né? Íamos para outros estados assim, tudo, jogando. Aí nisso, uma escola aqui de Belo Horizonte me viu, um colégio Magno, e me convidou para jogar lá, onde eu ganhei grande parte dos estudos, da bolsa de estudos, né? Porque eles investiam muito no esporte e tudo. E fui. E lá eu jogava mais futsal, né? Fut7, na verdade antes falava society, né? E campo. Aí depois disso eu comecei a jogar mesmo futsal em outras, né, projetos e tudo, e continuei jogando. E o primeiro time assim que eu tive contato mesmo com o futebol de campo foi no Atlético,
né? Eu saí da escola e fui jogar na Atlético, isso aí foi em 2007, né? Então eu tinha 17 anos, um tempinho atrás. E o primeiro, assim, contato mesmo de treinamento de campo, né? Com a bola, um campo, assim, isso foi nessa época, assim, sabe? Então, o Atlético não é de hoje, é de um tempinho atrás, sabe? Aí depois eu fui pro Sul, joguei profissionalmente, assim, futsal, sabe? Aí depois de lá eu voltei, aí eu fui, fiquei, né, já voltei com os estudos, porque eu também fui, porque eu ganhava também bolsa de estudos, né, por jogar no futsal e tudo. Então, assim, o futebol, o futsal, me deu muito essa coisa de estudo, né? Que é bastante importante. Não era só É, jogar bola, estudar também, né? eu tenho muitas perguntas dessa sua primeira parte aí da sua história. Primeiro, eu acho muito legal, né? É raro ver aqui no Brasil o esporte dando bolsa de estudo para atletas assim na época do colegial, da escola, né? Isso é muito comum em fora do país, mas acho que se devia ser mais praticado aqui, esse incentivo. E você falou que começou no futsal, migrava ali entre o futsal e futebol de campo. E eu já antecipei quando fui pesquisar sobre você, já vi até sua entrevista para a TV Galo. E você falou que chegou uma época que você tinha três oportunidades, que eu não lembro, era estudar no Sul, ir para os Estados Unidos e para um outro lugar que eu não lembro onde era. Por que você escolheu ir para o Sul e não ir para os Estados Unidos, onde eu acho que a maioria das pessoas escolheriam ir pela questão da qualidade de vida lá do país? Então, e foi exatamente nessa época aí, sabe? Foi quando eu escolhi o futsal, né? Então, eu formei, saí do Atlético e fui jogar futsal, porque minha maior paixão, assim, era futsal, sabe? Sempre gostei muito de futsal, sempre me dei muito bem no futsal, entende? Então, assim, infelizmente, as propostas vieram tudo juntas, né? Eu tive que escolher uma. E o inglês eu não sabia muito bem falar inglês e tal. Eu pensei também assim, nossa, novinha, muito longe dos pais, né? Tem tudo aquilo. Futsal, tô logo ali em Santa Catarina, sabe? Perto, longe. Mas o acesso, assim, com os meus pais, eu acho que seria mais fácil, né? Porque, querendo ou não, nos Estados Unidos, eu teria que realmente mudar a minha vida, né? É outra cultura, é outra língua, né? É tudo muito diferente. E eu optei pelo futsal, entende? Porque realmente foi assim, não, vou tentar, porque é uma coisa que eu gosto, muito mais pelo prazer, né, do que propriamente dito pensando no futuro financeiramente, né? E assim, porque querendo ou não, o futsal hoje em dia não é tão qualificado financeiramente como o campo, né? E foi assim a minha escolha, sabe? Foi mais pelo prazer, pelo que eu gostava de fazer, do que propriamente dito pensando no futuro, entende? Ah, sim, não, quem já entrevistou aqui algumas atletas, hoje que tem a goleira do Real Brasília, também tem, acho que umas outras duas que a gente entrevistou, que foi jogar nos Estados Unidos pelo estudo, se formou lá e depois voltou para jogar no Brasil. E acho legal você optar pelo futsal, né? Que eu acho que é o esporte mais praticado no Brasil, mas não tem muito investimento, não tem muito orçamento para a parte profissional. E você falou que, beleza, você não quis ir para os Estados Unidos, acabou indo para o Sul, não só pela paixão pelo futsal, mas também para estar mais perto da sua família. Mas, de qualquer forma, você está mudando de região do país, de qualquer forma, você está longe. E como é que foi tão nova se adaptar a ficar longe da família? Você que parece ser uma pessoa muito próxima aos seus familiares, foi muito difícil, você conseguiu se adaptar rápido. Como é que foi esse processo? Olha, eu vou te falar que não foi nada fácil, né? Porque, querendo ou não, foi a primeira vez. Eu era muito nova, igual você mesmo falou, sempre fui muito pegada à minha família, né? Aos meus pais, assim, meus irmãos. E por ser mais caçula, né? Como todo mundo dizia, bajulada e tal. Mas meus princípios sempre foram muito esses, assim, sabe? Muito preservar a família, né? E desde o começo eles me apoiaram. No comecinho ali foi um pouco difícil, né? Mas não foi nem pela aceitação, mas foi por, tipo, onde você vai jogar, sabe? Como você vai jogar, entende? Eu não tinha muito recurso, não tinha muitos clubes nem nada. Então, assim, eu fui literalmente driblando eles, sabe? Meus pais, para poder realmente conquistá-los, sabe? E depois disso eles vieram comigo. Eles viram que eu tinha uma paixão, que eu tinha amor, que eu, né, tinha um pouquinho ali de dom naquilo que eu fazia e eu, principalmente, o prazer, né, que me dava, felicidade, tudo. Eles começaram a investir, entendeu? Então, assim, quando eu fui para o Sul, não foi nada, não foi fácil, né? Na verdade, eu voltei também não eram problemas que eu digo, né? Familiares, mas minha mãe não estava muito bem e tudo, e aí eu falei assim, não, sou muito mais da minha família do que propriamente dito o meu sonho, né? Então, querendo ou não, joguei meu sonho, assim, pro alto, sabe? Mas aí eu pensei, pô, eu tinha tudo lá, né? Por que que eu
não possa ter de novo, né? Foi muito mais difícil, foi, porque quando eu voltei eu tive que estudar, trabalhar e treinar, né? Então, assim, meu dia era puxado, eu acordava bem cedo e dormia tarde todos os dias, né? Então, assim, pensa, para uma pessoa de 19 anos fazer isso não era tão fácil, né? Hoje em dia você olha aí, mas assim, deu certo, né? Foi escolha minha, meus pais não me obrigaram nem nada, nunca. Eles sempre me deixaram de livre aberto mesmo, né? Você escolhe, mas você tem as consequências, né? Saiba escolher. Então foi isso, sabe? E eu queria explorar um pouco essa parte do Sul, mas rapidinho, você falou que com 17 anos você jogou no Atlético Mineiro Campo. Você já tinha jogado, você jogou profissionalmente ou só base? Lá não era base, sabe? Lá era o time profissional, né? Profissional Mas mesmo. não tinha investimento como temos hoje, entendeu? Lá Sim. tinha recursos, assim, que eu falo, é, passagem, sabe? Uma pequena ajuda de custo. Realmente, era bem começo, assim, sabe? Sim. Era Não, pode disputando continuar. campeonatos, assim, estamos mineiro, né, e tudo. Aí depois, quando eu saí, teve Copa do Brasil, teve uma melhoria, entende? Aí depois disso, eles foram e cancelaram completamente, né, o futebol feminino, acabou. E surgiu, depois de um tempo, certo tempo, surgiu o América, né? No tanto que eu fiquei aqui, tudo é o time de base que eu jogava aqui, que era o time de Santa Cruz. No time do América saiu através desse projeto, entendeu? Todo mundo que era Santa Cruz migrou para o América Mineiro. E onde tivemos carteira assinada, né? Plano de saúde, odontológica, aí que foi realmente ser profissional, né? E mesmo assim, sendo profissional, eu não conseguia ser completamente atleta, sabe? Eu falo em questão disso porque o salário que eu recebia, infelizmente, não dava para me sustentar, né? Então, eu trabalhava, estudava e treinava, você entende? Depois de um Entende? certo tempo, eu comecei só trabalhando e jogando, É, entendeu? Porque você, né, sou formada em educação física, não sei se você sabe. Então, assim, o dia era bem corrido, entende? E, no tanto, quando eu saí do América, eles chegaram para mim e conversaram, né? Nós conversamos tudo abertamente, né? Foi até a Babi Fonseca, que é coordenadora do Cruzeiro e tal, diretora, né? Ela chegou e falou assim, olha, Guedes, eu preciso saber se você quer ser realmente 100% atleta, né? Só que, infelizmente, o salário não tem como subir e tudo. Falei assim, olha, então, infelizmente, não vou topar, né? Porque meu salário, o meu emprego era melhor e tudo. Eu preferi ficar no emprego, sabe? No meu ex-emprego, né, na verdade. E, tipo assim, sabe quando passa na sua cabeça, ah, não quero isso mais, sabe? Não quero aquela responsabilidade, não quero aquela pressão, nada. Só que nesse meio tempo eu fui jogar um campeonato de futsal e tudo. O Flamengo entrou em contato comigo, sabe? Novamente, porque quando eu estava no América ele já tinha entrado em contato. E falou, olha, sua última chance de você vir. não, rapidinho. Peraí que você tá andando muito rápido na história. Tem muita coisa a perguntar aí, você tá falando muito rápido. Vamos devagar. É, então, eu perguntei se você tinha. Primeiro, sim, né? Infelizmente, esses altos salários do futebol, cerca de 5% dos jogadores que tem, a grande maioria tem um salário bem baixo ali, entre 2.000, 3.000 reais, o grosso dos jogadores profissionais e jogadoras também, alguns até bem menos que isso. Mas a primeira pergunta que eu perguntei para você sobre se você se já era profissional em 2017, porque eu queria saber como é que foi entrar em campo como um profissional. Com 17 anos, fala, nossa, estou jogando uma partida profissional de futebol de campo. Eu queria saber como é que foi a sensação, como é que foi a estresse, você ficou muito nervosa. Eu queria saber um pouco da experiência, do sentimento de estar jogando como profissional tão nova. Olha, a sensação foi ótima, né? Ainda mais pelo meu time de coração, faço questão de falar, né? E, assim, a experiência foi ótima. Nós éramos ali, sabe aquela coisa, né? Tipo de pré-adolescente, né? Tava saindo da adolescência para, né? 17 anos, aquela responsabilidade e tudo. Mas era só alegria, né? Estávamos ali fazendo o que a gente gosta e tudo. E, assim, naquela época não tinha tanta pressão, né? Igual tem hoje. Porque não recebíamos salário e tudo, né? E, querendo ou não, isso diferencia bastante. Ah, sim, com certeza. Se você não está sendo remunerada por aquilo, o nível de cobrança também não pode ser alto, né? É complicado mesmo essa parte. E você realiza seu sonho, joga pelo seu time de coração, joga profissionalmente. Só que daí, por uma questão de estudo, você opta para ir para o sul, né? Para estudar, para jogar futsal.
E quando você está no Sul, você consegue a oportunidade, você é convocada para jogar pela seleção brasileira. Conta como é que foi, como é que você ficou sabendo que você estava convocada, como é que foi o convite, como foi jogar pela seleção brasileira. Conta um Não, pouquinho não. dessa parte. Na verdade, deixa eu te falar como foi. Eu fui para o Sul, né? Não foi lá que eu fui convocada para a seleção, sabe? Aí nessa mediação que eu fiquei parado de campo, que eu saí do América, aí eu joguei futsal, joguei futebol de salão. Aí sim que eu fui convocada para a seleção brasileira, entendeu? Então isso foi só em 2015, entende? Não Entendi. foi não foi no futsal, não. Foi futebol de salão. Futebol de salão é diferente, né, do futsal. E como é que foi essa convocação? Como é que foi ganhar a camisa 10? Como é que foi ir para fora do país portar um torneio pela seleção brasileira? Conta um pouco essa experiência para a gente aí de amarelinha. Nossa, aí é incrível, né? É um sonho que toda atleta sonha, né, em chegar, em vestir a amarelinha. E assim, para mim foi muito ilusitado, né? Porque nós, infelizmente não saímos com o que queríamos, né? Que era sermos campeã e tudo. Mas eu saí com um troféu, assim, de goleadora, sabe? E eu saí com esse troféu, eu nunca imaginaria, né? Porque era um sul-americano, vários países, né? Bens ali, são bons, que eram realmente as minhas treinavam, me recebiam para poder jogar futebol de salão, né? E assim, eu ganhei esse troféu, né? Então, assim, para mim foi uma experiência ótima, né? Eu surpreendi todo mundo, né? Porque ninguém esperava e tudo. E assim, é, é histórico mesmo, sabe? Porque assim, fez história na minha vida, né? Igual podendo perguntar qual foi o seu sonho, qual que é o seu sonho. Um dos meus sonhos, né, já foi realizado, que era vestir amarelinha. Naquela época eu estava jogando futebol de salão e no futsal. Então, eu tinha que buscar, meu objetivo era a seleção deles, né? E qual é o seu objetivo hoje? Qual é o seu sonho hoje, né? Aí todo mundo me pergunta se tem sonho de ir para a seleção brasileira. Eu falo, claro. Ah, mas você já foi. Eu falo assim, olha, são coisas diferentes, né? São, podemos dizer, modalidades diferentes, né? Então, são sensações diferentes. E, assim, representar o Brasil, para mim, foi, assim, maravilhoso. Ah, imagina, né? Você honrou a camisa 10 porque você fala Brasil, camisa 10, obviamente você tá um sinônimo de gol, né? A gente tem aí a Mandinha, a Marta, o Rei Pelé, o Neymar, vários caras, várias pessoas que usaram a 10 e aí era só bola na rede. Então, parabéns aí por ter mantido essa pequena tradição da seleção brasileira, né? De sempre estar guardando gol. Mas antes da seleção brasileira, você jogou pelo América Campo e bateu campeã mineira. Como foi ganhar um título estadual, seu primeiro campeonato a nível profissional de campo? Conta um pouco a experiência. O América já está um pouco mais estruturado do que alguns outros clubes aí de Minas. Então, como é que foi ganhar aquele campeonato? Assim, é igual eu te falei, não foi o primeiro, né? Porque eu tenho vários campeonatos mineiros por outros clubes que não eram profissionais, né? Mas, assim, se fala principalmente representando onde, né? Que tem camisa, né? De camisa e tudo. Nossa, realmente foi maravilhoso, né? A torcida não era tão grande e tudo, mas sempre estava ali, pouquíssimos nos apoiando, incentivando, sabe? Então, você via o valor que nós tínhamos para ele, para a torcida, sabe? E assim, nos engrandecia, né? Então, assim, era maravilhoso. Nossa, foi muito bom, foi uma experiência, assim, ótima. E sempre ser campeão é muito bom, né? E, assim, fazendo o que a gente gosta e tal, lá já tinha aquela pressão, né? Porque, querendo ou não, éramos um time pago, né? Nos pagava. E, assim, a cobrança tinha que vir mesmo, né? Porque era praticamente só o nosso time, não existia Cruzeiro, não existia Atlético, né? Existiam outros times que não tinham o que nós tínhamos, né? Infraestrutura, materiais adequados, né? Até mesmo lugar para poder treinar, treino, né? Então, realmente, nós tínhamos que ganhar, sabe? Era obrigação nossa. Mas é sempre bom, né? Estar lá em cima ali no primeirinho do pódio e, assim, eles nos abraçaram, sabe? Foi o primeiro time realmente em Minas. Sou muito grata a eles, porque realmente foi onde que eu consegui deslanchar, sabe? Foi onde que eu consegui mostrar realmente quem que era a Guedes dentro do campo,
sabe? Era uma responsabilidade muito grande, era na época eu vestia a 10, né? Aquela meio de campo ali, que antigamente não precisava correr tanto, né? Era um pouco assim mais clássico e tal, completamente diferente do futebol de hoje, né? O futebol de hoje já é mais moderno, tem muita correria, tromba-tromba, né? Então, uma pessoa que é muito habilidosa, nem sempre ela fica na frente, né? Falando de futebol de hoje, né? Às vezes, uma pessoa que corre muito mais, ela consegue se destacar mais, né? Do que uma pessoa técnica, né? E, enfim. Ah, concordo. O futebol de hoje ele deixou de ser uma questão de habilidade e virou uma questão física, né? Hoje os caras existe a brincadeira, né? Que falam que hoje não existe mais jogador de futebol, existe atleta, existe as máquinas de correr só. Mas eu entendo o que você fala e é complicado mesmo. Eu falo sempre para os jogadores que eu entrevisto e não é puxação de saco, é verdade. Vocês estão começando, infelizmente, vocês estão no processo do início do futebol feminino, né? Que é o que eu falo, o Brasil já foi vice-campeão do mundo da Copa do Mundo Feminina sem ter um campeonato nacional aqui no Brasil. Então vocês estão pegando o comecinho de tudo. Então você e as outras mulheres que estão jogando hoje estão fazendo o início da história do futebol feminino no Brasil, né? Que o masculino é desde 1900, mas infelizmente o feminino está aparecendo desde os anos 2000. A questão de ter campeonato, a questão de ter competição, profissionalismo, está começando agora. É muito pouco para a qualidade que a gente tem aqui. E você falou que, infelizmente, teve um momento que você teve que abrir mão do seu sonho pela questão de salário, prefiro ficar no trabalho. Não, não que futebol não seja trabalho, mas em outra carreira. E aí foi disputando o campeonato de futsal e futsal, e aí você aceitou o convite do Flamengo. E aí, de novo, como é que foi sair de Minas e para o Rio de Janeiro? Como é que foi o processo? Você teve que fazer algo, porque eu sei que é parceria com a Marinha. Você precisou fazer algum concurso para poder entrar na Marinha? Como é que foi esse processo aí de ir para o Flamengo? Então, é sempre difícil sair de casa, né? Apesar que eu estava mais velha, mais experiente e tudo, mas eu sempre fui muito apegada à minha família, né? E eu sabia que Rio era ali do lado. Então, assim, não pensei duas vezes em topar, né? Eu falo assim, meu Deus, a oportunidade batendo de novo na minha porta, não posso deixar escapar, né? É meu sonho que tá ali, ou você precisa ir, você precisa tentar, sabe? E eu fui, tentei, né, na coragem e tudo, meus pais super me apoiaram e tudo. E o Flamengo faz parceria com a Marinha, né? Então, assim, eu fui um mês antes dos treinos começarem e tudo, e tive que fazer um curso da Marinha, né, para poder ser terceiro sargento. E eu fiz, sabe? É super tranquilo, mas é uma coisa assim que realmente os marinheiros fazem, né, no exército e tudo. E assim, a sensação, o curso foi ótimo, uma experiência assim incrível que eu jamais imaginaria que eu passaria, sabe? Que realmente era de acampar, sabe? Essas coisas assim que eles fazem, sabe? Aprendemos a atirar, essas coisas assim, né? Então, assim, eu nunca imaginei ser de uma força armada, entende? Nunca passou a ser da minha cabeça. Então, assim, foi uma experiência incrível, valeu muito a pena, né? Fiquei lá 2 anos e tudo. E quando eu vim para BH, eles descobriram que eu estava aqui, o Atlético descobriu que eu estava aqui, foi onde que eles me fizeram a proposta, sabe? Então, eu larguei tudo lá e foi quando eu voltei para BH, né, para casa e tudo, para jogar no Atlético Mineiro. E, realmente, imagino você, você acha que você nunca imaginar aquela menina que queria jogar bola lá em Minas, de repente, oficial da Marinha lá no Rio de Janeiro. Realmente deve ser assim, parando para pensar, falar, meu Deus, que loucura, né, que aconteceu na minha vida. E você foi muito bem, né, no Flamengo, no pequeno tempo, pouco tempo que você passou lá, você bateu o campeão carioca. Conta um pouco como é que foi esse campeonato, como foi jogar ali no Rio de Janeiro? Conta um pouco para a gente a experiência do Rio. Então, lá tem mais times, né? Nem se compara com aqui. Mas naquela época também não tinha times grandes, né? Times assim de camisa que conseguia bater de frente. Com a nova lei que obrigou os times grandes a terem time feminino, né? Um deles foi Vasco, Fluminense, né? É, me ajuda aí. Times grandes lá do Rio. Botafogo. Botafogo, entendeu? Então, depois da lei, que eles começaram a incentivar o feminino. Então, assim, quando jogávamos lá, era igual aqui, praticamente. O América era obrigado a ganhar naquela época, só tinha o América. E o Flamengo era a mesma coisa, sabe? Mas era muito bom porque tinham vários times, entende?
Então, assim, o nível, né, era um pouquinho, assim, discrepante, sabe? Era, né? Mas jogávamos, né? Foi uma experiência muito boa, foram títulos muito bons e tudo. E, né, o treinamento lá também era muito bom e tal. E foi isso, sabe? Né? Recebeu o convite para voltar para o Atlético Mineiro, volta para o time de coração, e aí bate campeão estadual. Como é que foi esse campeonato? Como é que foi? Eu acho que é o sonho de todo torcedor ser campeão pelo time que torce. Então, como é que foi se realizar um sonho que muitos brasileiros têm, que é jogar a bola pelo time do coração e bater campeão ainda? Então, eu tive que sair do Flamengo, né? Era onde o time estava já aqui, né? Disputando Série A1, Carioca, né? Tinha Mundial também militar, tinha várias coisas. E tive que sair daqui para poder chegar aqui, né? Porque o Atlético estava recomeçando. Recomeçou com um projeto social, né? Então, eles pegaram um time, né? Eles pegaram um time de um aglomerado aqui de BH e ligou ao Atlético, sabe? Então, assim, eles realmente estavam realizando sonho de meninas, né? De jogador, de meninas que nunca sonhariam em ser jogadores, né? Então, assim, realmente tinha muitas diferenças, sabe? Tinha meninas que estavam, tipo, acima do peso, tinha meninas que nunca treinaram futebol, né? Então, assim, a realidade era completamente outra. Então, assim, a primeira contratação, assim, né, que eles até brincavam e tal de peso, era eu, porque eu saí de um time muito bom, né, bastante conhecido e tudo, para vir para o Atlético, né? Então, assim, o primeiro reforço, assim, reforço que aconteceu foi eu, né? Então, eu vim, abracei o projeto, né? Abracei, tipo, como se diz assim, não era uma causa, né? Mas fiz questão de abraçar todo mundo, de estar junto e tudo, de fazer tudo, né? Por elas, pela comissão, pela instituição, né? E aos pouquinhos as coisas foram melhorando. Eles foram contratando meninas e tudo. É, eu cheguei em 2019, né? Em 2019, o estadual nós não conseguimos classificar, né? Porque, querendo ou não, já tinha América e Cruzeiro, e eles já tinham times formados, né? Que era totalmente diferente do Atlético, que estava formando ainda o time, né? Que tinham propósitos diferentes, né? E em 2019, praticamente, foi um ano sem perdido para mim. Eu falo perdido por causa do futebol, né? Teve muita experiência e tudo. Eu cheguei, fui capitã do elenco e tudo. Me abraçaram, assim, super bem, né? Super me valorizaram e tudo. E em 2020, que aí nós, né, jogamos o Brasileiro e fomos campeãs estaduais, em cima do Cruzeiro, né, no Mineirão e tudo. Foi um dia muito inédito, foi um dia, assim, marcante para mim também, né? E foi isso, sabe? Assim, foi um prazer gigantesco, assim, eu aceitei a proposta, assim, de braços abertos, né? Porque eu sabia que eu estava, querendo ou não, em um patamar, assim, maior, né? Mas a gente precisa, né? Passar isso na vida, de, às vezes, estar aqui e descer um pouquinho para realmente depois nos elevar, né? Com Então, eu acho que é certeza. tudo coisa de Deus mesmo, né? Que, olha, você vai voltar para sua família, né? Ficar perto da sua família, jogar no seu time e tudo mais, no seu time de coração e tudo, né? E foi o que eu fiz. Mais uma vez, eu fui pelo amor e não pelo financeiro, sabe? E não, assim, pensando no momento, tipo, eu poderia ser campeã, não vou conseguir ser. Você entende aquelas coisas? Então, assim, eu troquei, tipo, o certo pelo duvidoso, entende? Ah, você Mas, deu um passo para trás para dar dois para frente, valeu a pena. com certeza. E, meu, foi só isso, eu quero um pouco mais de detalhe. Foi o primeiro time feminino a ser campeã no Mineirão, foi logo um Atlético e Cruzeiro, e você, como torcedora do Galo, venceu o Cruzeiro no Mineirão e levantou a primeira taça feminina dentro do estádio. Eu quero um pouco mais de detalhe, não é que só foi um jogo, não foi só um clássico, foi até hoje, acho que talvez o principal clássico dos dois times no futebol feminino. Então eu quero mais detalhe, eu quero saber mais sobre o jogo. Realmente foi inédito, foi inesquecível, né? Para começar, foi um clássico, né? Clássico é clássico. É, foi dentro do Mineirão, né? Infelizmente não foi como desejávamos, né? Que era ter torcida, né? Não tinha torcida, o público ainda não podia ir e tudo. Mas, assim, foi
televisionado em TV aberta, né? Assim, muitos torcedores ainda nos conheceram, né? Então, assim, querendo ou não, nos aproximaram um pouquinho mais, né? Realmente viram quem eram as Vingadoras, né? Então, assim, foi um jogo inédito. E, assim, o mais legal que eu achei, porque a maioria dos jogos anteriores eu não estava vindo jogando, né? Eu era meio de campo. E o Hoffman, na época, que era o nosso treinador, né? Ele foi e falou assim: olha, Guedes, eu preciso de você na ponta para você jogar com a sua inteligência, entendeu? Então, assim, tecnicamente e taticamente, eu sou muito obediente, sabe? Então, ele foi e optou por mim nos 3 últimos jogos contra o Cruzeiro, entendeu? Então, assim, foi mais gostoso ainda, né? Comecei a titular e tudo, joguei, dei o meu máximo ali e, graças a Deus, nós saímos com a vitória, né? E se falando de clássico, domingo nós jogaremos novamente, né? No Campeonato Mineiro agora. E será o terceiro jogo do Campeonato Mineiro, né? Mais um clássico aí. E vamos ver o que que dá, né? Muitas coisas mudaram e tudo do ano passado para cá, né? Vai ser jogo bom, sempre é, né? Como é clássico. E no mais é isso aí. Legal. Não, eu tô tentando aqui, tô só tentando pegar aqui no histórico, porque eu já conversei com uma jogadora do Atlético que estava nessa final também. Só queria pegar a Ilana, né? Eu tinha certeza que era Ilana, mas eu queria só confirmar se era mesmo. Também já falei com a Ilana, ela fala do como foi especial esse título aí. E nesse ano agora, 2021, o Atlético jogou A2, para quem não conhece, é a equivalente à Série B do Brasileirão Feminino, e vocês conseguiram acesso. Eu tava vendo até que a campanha, vocês foram muito bem, chegaram até a final, infelizmente acabou perdendo a final nos pênaltis para o Bragantino, mas vocês conseguiram o principal objetivo, que era subir o Atlético para a primeira divisão. Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi o desempenho do time, né? Como é que foi essa competição que acabou se dando muito bem. Estou só tentando aqui achar o grupo do Atlético Mineiro, porque eu perdi aqui, eu fechei a página sem querer. Mas o Atlético Mineiro estava no grupo E, né? Jogou 5 partidas, venceu as 5, venceu do Crespon, do Aliança Nacional, o Juventude, o Misto e o Cerc. E foram 14 gols, e 14 gols feitos, apenas um sofrido. Então, como é que foi essa primeira fase? Deu bastante confiança para chegar no mata-mata, ter vencido todos os jogos da primeira fase? Olha, com certeza, né? A gente trabalha para isso, né? Para poder vencer e jogar jogo, né? Estudávamos os adversários e tudo. E o mais importante é que estávamos bem unidas, né? Então, como o Hoffman mesmo falava, ele, olha, escolhi vocês dedo a dedo, né? Escolhi cada uma, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Entanto que ano passado eu era meio campo, hoje em dia eu sou ponta, né? Graças a ele ali que me treinou, né, que fez eu virar uma ponta, apesar que eu não tenho muita velocidade, né? Claro que a gente se esforça tudo, corre atrás, faz parte, mas enfim, e assim, nós trabalhamos todo mundo junto, né? Tínhamos um objetivo, o primeiro objetivo era subir o Atlético, na verdade era classificar, né? Para depois subir o Atlético, aí chegaríamos na semifinal, né? Ganhar ali a semifinal e chegar na final e sermos, né? Era para sermos campeões. E assim, o trabalho foi bem feito, porque não perdemos nenhum jogo, né? Infelizmente perdemos a final, na disputa de pênaltis, né? Então, assim, ficamos chateados, ficamos assim, mas igual nós saímos assim, de cabeça erguida, né? De cabeça assim, tranquila. Claro que fizemos o nosso papel e tudo, né? Infelizmente, faz gol, né? O jogo, assim, não foi, né, como nós queríamos, ter feito gol ali nos 90 minutos, né, nos 180 minutos, e foi decisivo nos pênaltis, né, uma coisa que a gente não esperava e tudo. Mas futebol é isso, né, como se diz, é uma caixinha de surpresa, nem sempre, assim, o melhor vencia, né, porque realmente eu, particularmente, falando como atleta, falando como torcedora, falando como o que eu entendo de futebol, realmente o Atlético Mineiro conseguiu dominar as 2 partidas, né, nós somos melhores, sim, e não saímos com a vitória, né? Mas o trabalho foi bem feito, né? E assim, no dia do acesso também, comemoramos como se fôssemos campeãs, né? Porque nosso primeiro objetivo era esse. Eu Nossa ia primeira perguntar. cobrança era essa.
Eu ia sabe? perguntar exatamente isso, porque depois da fase de grupos, vocês enfrentam o Irundá nas oitavas, no placar agregado dá 3-1, vocês passam, e aí valendo a vaga, quartas de final contra o América Mineiro, justo um clássico, e quem passasse teria acesso à Série A. Daí vocês venceram o primeiro jogo de 3-1, segundo jogo 0-0, ou o inverso, foi 0-0 o primeiro, 3-1 o segundo, não lembro agora direito. Mas conta um pouco como é que foi isso, como é que foi chegar para um clássico valendo vaga para a Série A. Olha, para te falar a verdade, não gostamos muito, né? Porque, querendo ou não, os três times maiores de BH, se estivessem no A1, ia valorizar mais o futebol mineiro, né? Então, assim, quando batemos de frente, é aquela história, né? Ou são elas ou somos nós. Então, que seja nós, né? Mas no começo, assim, foi um baquezinho, porque, por causa disso, exatamente por causa disso, né? Pô, a América, nossa, tinha tanto time para poder ser, logo a América, né? E, infelizmente, a chave bateu e tudo, e fomos para a guerra, né? Já que são elas e nós que vence o melhor, né? E fomos para cima delas, né? Mas ficamos tristes exatamente por causa disso. Entendi. É legal esse seu ponto, né? Normalmente ninguém olha para o rival dessa forma, mas eu concordo com você. Eu acho que o que fortalece um time é ter um rival do mesmo tamanho, para quando você vence fica maior ainda a sua conquista. E legal da sua parte pensar dessa forma, pensar no futebol mineiro de uma forma geral e não apenas o Atlético Mineiro. Bom, você já comentou da final, realmente 2-0, né? Eu acho que ninguém esperava que não ia ser igual na final todas as outras fases sendo gols, justo na final, 2-0. Infelizmente, eles acabaram perdendo nos pênaltis, mas acontece, né? Às vezes a gente vence, às vezes a gente perde. O legal do futebol é isso, que nem sempre o favorito ou o time que jogou melhor vence, o que traz o fator surpresa, deixa o esporte tão magnífico. Mas como eu falei, vocês atingiram o principal objetivo, que era subir o Atlético. E agora uma pergunta que me deixou, que eu escapei, que eu estava guardando, mas daí foi passando, eu não queria perder a linha cronológica dos eventos, mas você jogou nos três esportes, né? Você jogou futsal, futsal e futebol de campo. E a cobrança física, até mesmo técnica, é diferente para os três esportes. Você acha que você é uma jogadora mais completa por ter migrado por esses três esportes? Você entende que você tem mais facilidade mesmo no campo do que no futsal, ou mais no futsal? Fala um pouco como é que é disputar esportes que, apesar de ser com regras parecidas, a intensidade e a exigência e a técnica é diferente em muitos deles, né? Não, é completamente diferente. O kick da bola, o peso da bola, o piso, né? A dimensão do campo, o gol, né? As pessoas, a quantidade de pessoas que jogam, né? Dos atletas que jogam, é completamente diferente. E assim, eu cresci no futsal, né? Por isso, assim, eu vou perguntar, como você sabe chutar de esquerda e tal, aí eu até brinco, ó, se eu chutar de esquerda eu caio, né? Mas não é tão assim, sabe? Eu me dou bem também com a esquerda, né? Então, assim, o povo fala, você é ambidestro e tal, você se considera? Eu falo assim, olha, assim, eu não vou passar vergonha com a esquerda, não, sabe? Mas, né? Vai, né? Então, assim, o futsal me ajudou bastante, né, em relação à técnica, à parte técnica. O futsal, querendo ou não, acho que é a mediação dos dois, né? Você precisa tanto da técnica quanto ali da sua intensidade, por a dimensão do campo ser um pouquinho maior. Então, seus sprints são um pouquinho maior, né? Exige mais de você. Agora, o campo é completamente físico, sabe? É igual eu te falei um pouquinho atrás. No meu ver, assim, é muito físico. Se a atleta pode ser muito habilidosa, mas se ela não tiver um físico bem, ela não consegue. Hoje em dia, no futebol moderno, ela não consegue. Infelizmente, não, sabe? Então, assim, a técnica em si ajuda muito. Mas se ela tiver um físico muito bom, ela vai sobressair, entendeu? Entendi. Agora uma bola na fogueira para você. Você é uma camisa 10, você é uma jogadora mais técnica. E a pergunta que todo mundo quer saber: a Aline volta para marcar? Olha, volto, tá? E volto muito, porque como eu tô jogando de ponta, né? Então, aquele corredorzinho ali, como se diz, né? Fica um pequeno. E tem, né? Porque hoje em dia o futebol moderno exige todas correrem. Porque se uma não correr, o jogo não flui, né? É, querendo ou não, fica com uma a menos.
E como eu sempre falo, e faço questão de falar, o futebol hoje em dia está fechando, sabe? É porque tem muitas meninas boas, né? Muitas meninas de qualidade. Então, assim, ele está crescendo e está, né? Mas realmente, se aquela atleta não se cuidar, não ter uma boa noite de sono, não se alimentar bem, né? Não realmente ser atleta, ela não consegue sobreviver, sabe? Eu falo isso porque eu não tô tão novinha, mas, né? Então, assim, o que eu fazia antigamente, se eu fizesse hoje, eu não conseguiria render o que eu rendo, entende? Então, assim, a cobrança é maior, o físico nem se compara, né? Então, assim, tudo mudou, né? E principalmente visibilidade está mudando, né? A pressão, né? Como subimos para a Série A1 ano que vem ainda vai ser pior, né? Tem patrocinadores, tem coisas aí novas que estão por vir, que vai agregar muito e melhorar muito o futebol feminino, né? Então, assim, realmente daqui a pouco, eu falo daqui a pouco, daqui a uns anos ainda, né? O futebol feminino posso dizer que não vai alcançar o masculino, né? Eu acho que não chega nisso, mas vai crescer bastante, sabe? Tanto financeiramente, né, como realmente aí se emprestar no atleta, né, aquelas coisas que acontecem no masculino. Com certeza. Bom, foi muito bom conversar com você. Estamos aí já quase uma hora conversando, então vou deixar você descansar. Mas muito obrigado, Aline. E agora eu vou abrir espaço para você. Se você quiser mandar mensagem para alguém, agradecer, quiser deixar suas redes sociais, o pessoal te seguir, fica à vontade que agora o espaço é seu. Tá bom. Olha, primeiramente, muito obrigada, né? Obrigada aí por abrir esse tempinho e tudo. Já tentamos marcar várias vezes, né? Mas infelizmente como diz as meninas, né? Como tá a sua agenda? A agenda é assim, perturbada e tudo. Mas conseguimos, né? Foi um prazerão falar aí um pouquinho da Aline Guedes, dentro e fora de campo, né? De falar um pouquinho das Vingadoras. Espero que você tenha gostado, espero que as pessoas que vão assistir também possam gostar, né? E principalmente, não é um apelo assim, mas pode ser um aviso, depende do ponto de vista de cada um, né? Mas as pessoas que gostam do futebol feminino, que continuem nos apoiando, né, incentivando, acreditando, né, nessa modalidade que é o mais importante e principalmente respeitando, né? E assim, as pessoas que não respeitam, finge, deixa pra lá, né? Não fica comentando nem nada, nem criticando, porque se quiser ajudar, será sempre bem-vindo, se não, vai ser pior, né? Como se diz assim, meio que indiferente, né? E assim, eu agradeço muito a torcida do Atlético, né, do Galo, a nossa massa aí, por apoiar sempre e incentivar o futebol feminino. Espero que vocês continuem fazendo isso. E no mais é isso, que, né, dê tudo certo. Se quiserem me seguir no Twitter, Instagram, Facebook, Guedes 10 Aline, tá bom? E precisando de mim, já sabem, e no mais é isso, um beijo para todos vocês. E mais uma vez, muito obrigada aí ao Esquema Tático por deixar eu falar um pouquinho, né? Expor um pouquinho do futebol feminino. Bom, a gente que agradece o seu tempo, realmente a agenda de jogadoras é muito difícil, tem jogo, tem viagem, enfim, mas a gente agradece muito o seu tempo, agradecemos muito a sua disposição aqui para contar um pouco da sua história, é muito legal ouvir, para mostrar para as pessoas que não é fácil ser um atleta profissional, ainda mais o futebol feminino, que teve tantas barreiras para conseguir acontecer, então vocês que estão aí desde o do início, agora desde os anos 2000, né? Vocês são as principais guerreiras e pioneiras aí do futebol, então parabéns. E se vocês quiserem seguir a Aline, deixar aqui o arroba dela aqui embaixo, então é só buscar nas redes sociais lá e seguir. Muito obrigado por vocês acompanharem até a gente até aqui. E Aline, vamos fazer aqui uma promessa, eu gosto de fazer promessa. Se ganhar o Mineiro, você volta aqui para fazer mais uma entrevista e volta com a taça. Tem que mostrar a taça assim do lado bonitinho. Fechado? Combinado. Vou estar aqui, se Deus quiser, com a medalha, né? Porque vamos tentar defender o bi, né? E se Deus quiser, vai dar certo. E vamos Ah, embora. Grande de mim já sabe, tá bom? tá bom. Valeu. Obrigado, gente. Até a próxima e falou. Tchau, gente. Valeu.